Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Diga! Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga! Grandes coisas são por vir, grandes coisas. Aleluia! Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Quantos creem? Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Acontecer aqui, acontecer aqui, vão acontecer aqui. Oh, sim, Jesus, nós cremos. Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma semana, mais um dia na presença do Senhor. Semana passada não tive live,
alguns compromissos de trabalho me impediram de preparar, né, toda a ministração, né, de estudo, mas estamos aqui, né, para a honra e glória do Senhor. Mas esta etapa aqui, né, estamos chegando ao final do nosso estudo, né, não é a última aula ainda, né, não é a última live, mas estamos na reta final, tá? Então vamos, grandes coisas tem o Senhor para nós, né? E esse reino milenar é aquilo que o Senhor tem preparado de glorioso para todos, né, que seguirem e alcançarem a salvação, né? Então vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, eis-nos aqui. Eu, Senhor Jesus, e meus amigos, meus familiares, meus irmãos em Cristo, que em nome de Jesus estamos aqui, Senhor, para entender as grandes coisas que Tu tens para nós, profetizados nesta palavra. Que em nome de Jesus Cristo amado possamos entender e ter a revelação do Teu Espírito Santo para poder entender melhor aquilo que Tu tens para nós. Eu agradeço, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. É isso aí, pessoal. Então, a gente, então já no título da live, eu já coloquei ali, né, a rebelião final, né, que no final desses 1000 anos, né, o Senhor Jesus vai soltar Satanás e aí vai ter essa rebelião, né. Mas para a gente poder contextualizar, né, eu vou só fazer um resumo de tudo aquilo que eu já tenho falado. Falei muito mais coisas, né? Mas é só um resumo mesmo para contextualizar e a gente poder seguir, né? Então o reino milenar vai ser um reino com a presença, Deus estará presencialmente aqui, né? De forma completa, vai ser um governo para não só para Israel, mas para todas as nações, tá? A capital desse governo mundial de Cristo vai ser baseada em Jerusalém, né? E a nação de Israel, ela vai ser cabeça das nações, no sentido de que de Israel vai emanar as leis para que as nações elas copiem, né, e sigam este farol, né, este caminho traçado por Israel, para que as nações estejam em conformidade com esse governo de Cristo, tá? E esse reino milenar ele vai ter uma administração pública primorosa, né? Primorosa. E um os fatores que essa administração pública, né, vai promover, né, dentre tantas maravilhas, né, mas especialmente a preocupação dessa administração pública vai estar nos conceitos de justiça, paz, saúde, tá? E prosperidade, tá? São 4 pilares aqui que eu trabalhei bastante, né? Quer dizer, essa administração pública vai fomentar esses 4 pilares, tá? Um pilar de justiça, um pilar de paz, um pilar de saúde para as pessoas e um pilar de prosperidade, né? Então, e a natureza no reino milenar, ela vai colaborar, né? Ela vai colaborar porque ela vai ser restaurada de tal forma a promover essa prosperidade, né? E essa abundância de alimentos para todas as nações que estiverem em obediência, né? Que estiverem seguindo em obediência ao governo de Cristo. Mas também a natureza ela vai trabalhar de forma a dar longevidade, né? Quer dizer, prosperidade e saúde. A natureza ela vai colaborar com esses aspectos, tá? Por quê? Porque a natureza vai ser retirada aquela maldição que foi colocada lá na queda de Adão e Eva, tá? Então a natureza ela vai ter uma exuberância assim absurda, né? De tal forma que as pessoas vão poder ter a longevidade, de tal forma a poder viver os 1000 anos, né? Mas, né, de todas essas maravilhas, né, o Senhor Jesus ainda tem uma estratégia, né? O Senhor Jesus, o que acontece? No final desses 1000 anos, né, no final desses 1000 anos
de um reinado maravilhoso, né? Jesus vai soltar Satanás, tá? Lembrando que quando Jesus retornou, né, no retorno de Cristo, Jesus ele prendeu Satanás, e o falso profeta e o anticristo lançou no lago de fogo. Então Satanás estará preso, né, logo após o retorno de Jesus. E aí, ao final desses 1000 anos, Jesus vai soltar Satanás, tá? E essa soltura, né, quer dizer, Satanás solta, vai provocar uma quantidade não pequena, tá? Não é uma quantidade pequena de pessoas que vai ter o desejo de se rebelar contra Deus, né? Então, e aí Satanás vai utilizar esse sentimento de rebelião em parte das pessoas, né, deste milênio, né, para se juntar em exército, tá? Para se juntarem em um exército e marcharem na capital, né? Irem lá em Jerusalém para realmente tentar assaltar, enfim, tomar, matar, enfim, é um cerco, um sítio dessas pessoas, desses rebeldes, tá? Que vão fazer para se rebelar contra Deus, né? Então é mais uma vez o antissemitismo, né? Quer dizer, no finalzinho daqueles 1000 anos ali, reflorando, né? Reflorando novamente, né? Então vamos ver o trecho, vamos ver essa rebelião, está lá em Apocalipse 20. Apocalipse 20, nós vamos ver do versículo 7 ao versículo 10, né? Quer dizer, esse antissemitismo final aí, em que as nações elas se reúnem para tentar acabar com o governo de Israel, né? Então Apocalipse capítulo 20, nós vamos ver do versículo 7. Amém? Então vamos lá. Apocalipse 20, versículo 7. E acabando os seus 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E Deus desceu do fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre, né? Então, esse é o trecho em que diz, né, dessa rebelião final, né? Então, esse trecho, ele traz muitas reflexões, né? Traz muitas reflexões. Então, a primeira delas, né? A primeira delas, eu me pergunto, né? Eu falo, por que Jesus, ele já quando prendeu, em vez de se prender Satanás, já jogou ele no lago de fogo direto, né? Porque Jesus traçou essa estratégia? Bom, a resposta que eu tenho é na própria consequência, né? Na própria consequência da soltura de Satanás. Você vê que com a soltura de Satanás, a gente se rebelou contra Deus. Então, Jesus já sabe disso aí, então utilizou Satanás para confirmar esse desejo de rebelião de parte das pessoas lá desse reino milenar, né? Então, essa soltura de Satanás é uma última oportunidade para Jesus fazer aquela separação do joio e do trigo, né? Então, eu lembro para vocês nos vídeos anteriores que a tribulação, os 7 anos de tribulação, especialmente o final da tribulação, com aqueles julgamentos das trombetas e depois das taças, né? São anjos que vão liberando flagelos, né, sobre a terra para justamente fazer aquilo que estava profetizado, que é a separação do joio e do trigo, em que os anjos, eles fazem essa separação
do joio e do trigo. Lá em Mateus 13, do 36 ao 42, vamos ler. Vamos ler o trabalho dos anjos, só que esse trabalho dos anjos foi na tribulação, no final da tribulação. Então vamos ver Mateus 13. Só para a gente ver que essa separação do joio e do trigo, na tribulação, ela é feita pelos anjos. E aqui, na rebelião final, após o último milênio, nem é citado anjo. É o próprio Senhor Jesus que faz essa ordem de consumir os rebeldes, né? Então vamos lá. Mateus 13, do 36 ao 42. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, lhe disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalos, que comete iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e haverá pranto e ranger de dentes. E os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a explicação desta parábola do joio e do trigo, ela faz referência ao momento da tribulação, aos 7 anos da tribulação. Essa rebelião final não é, vamos dizer, a explicação desta parábola do joio e do trigo. Porém, mais uma vez Deus separando as pessoas que se rebelam contra Deus e das que não se rebelam, tá? Então, vamos dizer, é um paralelo, tá? É um paralelo. Então, no reino milenar tem mais uma separação, tá? Tem mais uma separação. E Satanás, você vê que em pouco tempo, através da sua mentira, vai conseguir convencer parte da população a se rebelar contra Deus, tá? Mas Jesus, ele mesmo vai mandar um fogo que vai consumir e vai fulminar todos os rebeldes. A gente vê lá em Apocalipse 20. Vamos voltar ali. Você vê que o próprio Jesus, ele ordena que fulmina. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Quer dizer, vai vir um fogo do céu, tá, que vai consumir aquele exército que vai estar sitiando ali, que vai estar ao redor da cidade de Jerusalém, né? Então, e aí o que acontece? Depois de soltar esse fogo, o Senhor vai jogar Satanás no lago de fogo, e aí esse lago de fogo não vai estar vazio, ele já vai ter companhia, né? Satanás não vai estar sozinho lá não, ele vai estar com o anticristo e o falso profeta, que já estarão lá, né? Eles vão estar aguardando. Mas um detalhe importante, esta rebelião final são o quê? São os filhos gerados durante o reino milenar, tá? Das pessoas que entraram em corpos naturais, tá? Gentios, tá? Não judeus, gentios, que entraram no reino milenar, geraram filhos e filhas, e uma parte desses filhos e filhas vão ter esse sentimento aí de rebelião no final, né? Porque, mais uma vez, é importante isso, porque os judeus que entrarem no reino milenar e os filhos dos judeus, né? Eles estarão em perfeita sintonia. Eles estarão de forma 100% obedientes à palavra de Deus, tá? Eles não vão se contaminar, né? Porque, como nós vimos nos vídeos anteriores, Deus vai escrever as leis no coração dos judeus.
Então as leis de Deus estarão perfeitamente engastadas ali, né, na vida daqueles judeus do reino milenar. Só para não ficar nas minhas palavras, né, lá em Jeremias 31, 33, tá? Livro do profeta Jeremias 31, 33, não precisa nem abrir, tá? Mas está aqui, ó. Mas esta é a aliança, ó, olha só como Deus ele vai ter um povo fiel nesse reino milenar, e esse povo 100% fiel ao povo judeu. Mas esta é a minha aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, né? Quer dizer, depois, quando Jesus voltar. Diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E aí, quer dizer, essa é Jeremias 31, 33. E aquela famosa profecia de Joel, né, do derramamento do Espírito Santo, né, que parte dessa profecia já foi, vamos dizer, já foi executada no Pentecostes, né, quando desceu o Espírito Santo, né, ali naqueles, nos apóstolos, naqueles que estavam naquele ambiente ali, naquele cenáculo, né? Então, parte foi aquele derramamento do Espírito Santo foi ali, mas a completude dessa profecia de Joel, ela é no reino milenar sobre todos aqueles que quiserem, em especial 100% do povo judeu, tá? E no reino milenar se completará a profecia de Joel, que, conforme já falei, que foi parcialmente cumprida no Pentecostes. Então, Joel, capítulo 2, versículo 27 e 28, não precisa nem abrir. Profeta Joel 2, 27 e 28. E vós saberei que eu estou no meio de Israel, eu sou o vosso Senhor, vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado, né? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões. Olha só, vamos dizer, se hoje a gente tem o Espírito Santo conosco, no milênio vai ser algo assim, aqueles que, todos os 100% dos judeus, e as nações também estará disponível, né, esse Espírito Santo para poder gerar esse ambiente de paz, prosperidade, saúde, né, justiça, né? Então, bom, voltando à rebelião final, né, que eu falei, que são filhos dos gentios, né, nascidos durante o reino milenar, tá? E aí uma outra pergunta que salta aos olhos dessa rebelião, né, por que apesar de todas as condições favoráveis, por que de toda essa maravilha que Deus vai preparar, né, para aqueles que entrarem no reino milenar, por que o pessoal se rebela, né? Porque serão 1000 anos de justiça, serão 1000 anos atendendo de forma inigualável os anseios do ser humano. Porque esse reino milenar ele não vai ser, vamos dizer, como no tempo pré-diluviano, né? Antes do dilúvio, em que após Adão e Eva, a maldade ela foi crescendo, ela foi rapidamente ter uma degradação em termos de pecado. O pecado foi se avolumando muito, por isso veio o dilúvio. No reino milenar, não. Durante os 1000 anos será um ambiente totalmente favorável, os 1000 anos. O pecado, vai existir espaço para o pecado? Sim, mas a justiça estará atuante de forma plena, rápida. Tá? Então qualquer delito, qualquer situação que tiver, vai ser rapidamente contido. Tá? Então não vai ser uma degradação crescente, não. No final, quando Satanás for solto, vai ser um gatilho. A mentira de Satanás,
vai ser um gatilho para aquelas pessoas que, enfim, que não querem. Tem gente que é violenta, que quer fazer imposição, que não se encaixa naquele perfil do Sermão da Montanha. Bem-aventurados mansos, pois herdarão o reino da terra. Entendeu? Bem-aventurados pobres de espírito, pois dos tais é o reino do céu. Então, tem gente que não se enquadra, ele não quer ser manso. E aí, quando Satanás for solto e tiver essa mentira, vai ser um gatilho. Ele fala, opa, agora é a minha oportunidade. Agora é a minha oportunidade de ser violento. Porque a violência vai ser contida nos 1000 anos. Mas quando Satanás tiver essa mentira, vai ser o gatilho e falar, agora a violência entra dentro da pessoa. Então, a gente não sabe qual a mentira que Satanás conta. Aqui na Bíblia não fala. Porque ele fala o quê? E sairá, no versículo 8, Apocalipse 28, e sairá a enganar as nações. Ou seja, é uma mentira. Né? É uma mentira que Satanás vai espalhar. Né? Mas eu tenho certeza que esta mentira está associada com ambição. Porque, veja bem, lembra que Satanás ele tem uma estratégia, né? Ele tem uma estratégia. Ele primeiro mente e depois ele atiça a ambição. Tá? Você vê que no Jardim do Éden, né? No Jardim do Éden ali, a semente que derrubou Adão e Eva foi primeiro uma mentira e depois atiçou a ambição. Né? Você vê que lá em Gênesis 3, 4 e 5, vamos abrir ali Gênesis, está fácil abrir, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 3, versículo 4 e 5. Olha só a serpente que estava tomada por Satanás. Né? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha a mentira, Deus tinha falado, se você comer esse fruto, você vai morrer. Satanás vem com a mentira, certamente não vai morrer. Primeira mentira. Aí no 5, olha a ambição. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Quer dizer, ele lança a mentira e provoca a ambição. Então, essa é uma estratégia de Satanás. É uma estratégia. Né? Para tentar derrubar o homem. Você vê que Satanás, você vê até o próprio Deus, até o próprio Jesus Cristo, Satanás tentou no deserto e tentou atiçar uma ambição em Jesus, tentou ver se encontrava alguma ambição ela em Jesus, porque ali no deserto, lá na tentação do deserto, lá em Lucas 4, do 5 ao 8, olha só, essa tentativa de ambição estava presente. Lucas, versículo 4, do 5 ao 8. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. E Jesus respondendo, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então, é justamente essa estratégia de Satanás. E pode ter certeza, essa estratégia estará presente lá no final do milênio. É mentira e ambição. Mentira e ambição. Tá? Então você vê que outra pergunta, né? Outra curiosidade que tem é que nesse trecho de Apocalipse, em que nós vimos essa rebelião final, ele cita novamente essa duplinha, né? A duplinha Gog e Magog. Né? Quer dizer, como um destaque ali naquele exército dos rebeldes. Tá? Eu lembro para vocês que Gog, ele é o nome do governante de Magog. E Magog significa o príncipe de Ross, ou o príncipe de Rus. Tá? E Rus é a antiga palavra para o povo que iniciou a colonização da Rússia.
tá? Então, só que essa de Apocalipse é diferente, porque a primeira vez que essa duplinha de nomes aí, Gog e Magog, foi citada na Bíblia, foi para fazer aquela reunião, vamos dizer, aquela coalizão de nações para atacar Jerusalém, invadir Jerusalém. Aquela reunião no Armagedon, tá? Foi capitaneada por Gog e Magog, ou seja, líderes do exército daquela região ali. Então, na tribulação, para invadir Israel e tentar fulminar todo mundo ali, que é a famosa Batalha do Armagedon. Tá? Só que ali, a nação, aquela coalizão de nações foi nominal. Cada nação ali fez uma coalizão com Gog e Magog para invadir. Ou seja, cederam exércitos, cederam recursos, né? Para que... então, algumas nações, então não foram todas as nações. Tá? Mas, naquela primeira reunião de Gog e Magog, Jesus, ele retornou e aí livrou o povo de Israel. Tá? Então teve um início de invasão, quer dizer, aquele exército ali do Armagedon, ele partiu ali do Armagedon, que é o vale do Monte Megido, tá? Partiu dali, chegou em Jerusalém e chegou a invadir, chegou a ter invasão, chegou a ter violência ali em Jerusalém. Mas Jesus, naquele momento de tribulação, ele livrou o povo de Israel. Já nessa segunda tentativa de invasão, tá? Essa informação de Gog e Magog, ela parece que é mais uma metáfora, parece que é mais um paralelo. Não necessariamente aí alguns estudiosos dizem que não, aquela região de novo vai estar envolvida. Aquela nação vai estar envolvida. Outros dizem que é um paralelo, ou seja, olha, porque uma coisa é certa, nessa segunda reunião para cercar Jerusalém, aí serão todas as nações, tá? Todas as nações que vão participar desse ajuntamento, tá? Então pode ser um paralelo ou pode ser realmente os principais daquela nação ali, daquela região, que vão realmente capitanear esses rebeldes do final do milênio. Tá? Então, os estudiosos se dividem. Então, mas uma diferença desta reunião é que não haverão baixas no povo de Israel. Não haverão baixas. Vai ter a reunião, eles vão tentar invadir, mas não vai nem começar. Na Batalha do Armagedon, eles saíram ali do Vale de Megido, do Monte Megido, se encaminharam ali, passando pelo Vale de Josafá, né, que é entre o Monte das Oliveiras e o Monte Sião. Chegaram ali em Jerusalém e começaram uma violência. Então aquela primeira invasão teve violência. Esta segunda não. Na hora que a turma cercou, o fogo já vai consumir. Então, no reino milenar não haverá nenhuma espécie de consequência para o povo de Israel. Óbvio que vai ter uma preocupação, você vê, né, não sei quantas milhares ou milhões de pessoas se reunindo, né? Há uma preocupação, mas na hora que cerca, Jesus já vem e já manda fogo do céu. Tá? Então, após a consumação desse povo, né, que se reuniu contra o povo de Israel, né? Aí Satanás, ele definitivamente ele perde, né? Definitivamente ele perde. Então, porque aí ele é lançado no lago de fogo, junto com o anticristo e o falso profeta.
E olha só, né? O apóstolo João, e aí depois dessa visão, eu ia falar uma outra coisa aqui, acho que não. Tá. Então depois dessa visão do Satanás sendo jogado no lago de fogo, aí vem o juízo do trono branco, que é a visão do juízo do trono branco. Então vamos lá, Apocalipse 20, nós vamos ver o que é o famoso juízo do trono branco, que é depois que Satanás realmente foi jogado no lago de fogo. Então vamos ver, Apocalipse 20, nós vamos continuar. Vamos ler agora do 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, olha só. Então, eu queria só voltar aqui, aquele panorama, aquela cronologia, né? Para a gente poder entender direitinho aqui, ó. Então, o que acontece? Então, nós estamos aqui, ó. Segunda vinda de Cristo, reino milenar, tá? E aqui é o lago de fogo, né? Onde é Satanás, e o juízo do trono branco. E aqui o juízo do trono branco, tá? Então a gente vê aqui, e o final aqui, o que é essa terra? É o chamado Novo Céu e Nova Terra, que nós vamos ver na última live, tá? Então, para vocês lembrarem dessa cronologia, que eu já apresentei, né? Então, o juízo do trono branco, o que é? Após esse fogo fulminante que dizimou todo mundo, todos os rebeldes, né? Vem esse juízo do trono branco. E aí você vê que, ó, no 13, o mar e os mortos, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Ou seja, todos os mortos de todos os tempos que não estavam no livro da vida, vai para esse trono branco. Vai para esse trono branco. Vai para esse juízo. Então, esse juízo do trono branco é um tribunal para julgamento dos descrentes. Esse tribunal é um julgamento dos descrentes. Tá? Então, qualquer pessoa de todas as eras que não for encontrado no livro da vida, vai ver esse trono branco, né? Vai ser ressuscitado, quer dizer, os mortos, se estiver no mar, se jogou cinza, jogou o que for, aonde for, vai ser ressuscitado, e se não está no livro da vida, vai ver o trono branco. Para quê? Né? Ele vai se apresentar nesse tribunal e vai ser condenado pelo que estiver os livros. Porque ali quando fala os livros, é o quê? É um livro das ações individuais. Tá? Quando fala o livro, é o livro da vida. É um livro só. É o livro da vida. Mas os livros, aí são os livros das ações. Ou seja, cada um que cometeu os pecados que fizeram a pessoa ser riscado do livro da vida, de não estar presente, ou então de não estar presente no livro da vida, esses livros estarão ali. Para quê? Esse livro o que é? É uma ciência. Né? Quer dizer, você vai ser condenado ciente daquilo que você fez,
para receber aquela condenação. Então, ninguém vai para o inferno sem saber do que fez. Por quê? Porque estarão naqueles livros. Tá? Então, olha só. No 12, vamos ver os livros. Viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, os livros, no plural, é o livro das ações pecaminosas, né? Das ações individuais e pecaminosas. Então, ali é uma ciência daquilo que você está... Ali não tem... não, olha... ali é para condenação. Você não está no livro da vida, você está só ciente do que foi feito. Tá? Então, é por isso que essa é a chamada segunda ressurreição. Só que é uma ressurreição amarga. Né? É uma ressurreição amarga. Por quê? Porque é uma ressurreição que vai ser feita, né? Vamos dizer, da terra. A primeira ressurreição, que a terra também dá aos mortos, quando volta Jesus, mas para a bênção. Para a bênção. Agora não, agora é para condenação. Né? Então os ímpios falecidos de todas as eras ressuscitarão e se encontrarão em corpos imortais. Tá? Porque eles vão receber corpos imortais. Não é aquele corpo glorificado, sem pecado, sem corrupção. Mas são corpos imortais que trazem a carga do pecado, né? E sofrerão esse julgamento de condenação. Então, as pessoas que ressuscitarem, se virem o trono branco na frente, perdeu. Perdeu. Porque os seus nomes não foram encontrados no livro da vida. E o seu destino é o inferno. Então, se a pessoa aceitou Jesus, teve fé em Deus e alcançou a salvação, seu nome está escrito no livro da vida. Então aí você não vai nem olhar para esse trono branco. Tá? Você não vai nem olhar para esse trono branco. Então o que acontece? E esse livro da vida, ele é muito importante. Porque o que acontece? Você pode ser riscado. Você pode crer em Jesus, ter fé, mas se você não mantiver, mantiver a sua fé até o final, você pode ser riscado, você pode ser sacado, né, desse livro. Né? Você vê, ó, lá em Apocalipse 22 tem um exemplo. Apocalipse 22, 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Então, olha só, se você tirar alguma coisa dessa palavra, né, vai ser riscado o nome do livro da vida. Veja a responsabilidade que se tem quando se pega esta palavra aqui para ministrar. Então, é uma responsabilidade muito grande. O Apocalipse 3,5 também tem essa questão de apagar. Ó, Apocalipse 3,5. Ao que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Tá legal? Então, esse juízo do trono branco, ele é um juízo de condenação. Tá? Então tá legal, pessoal. É isso. A próxima aula, como eu falei aqui do inferno, eu vou trazer detalhes. Aí vai ser um estudo, né, sobre o que é o Sheol, o Hades, o Guena, o Tártaro, né, palavras bíblicas, né, do original da Bíblia, que falam sobre como é que é o inferno. Tá? Então nós vamos trabalhar isso aqui na próxima aula, tá? E a gente também vai falar desse lago de fogo também. Tá legal? Então é isso, pessoal. Deus abençoe.
Fica com Deus, que a mensagem de salvação de Jesus possa atingir a todos, tá? Para que a gente possa escapar desse trono branco aí, tá? E está com o nosso nome escrito no livro da vida. Tá legal? Deus abençoe a todos. Eu despeço com a paz do Senhor Jesus e com a nossa famosa divisa cristã, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.